Por que ler a Bíblia vai te tornar mais inteligente? Eu comecei a ler a Bíblia em 2024, no meio do ano ali. E eu posso dizer que ler a Bíblia, mano, realmente vai fazer uma grande diferença para você, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Falando, quando a gente entende tudo que está escrito aqui na Bíblia, a gente para um pouco de olhar só para as coisas mundanas, tá? Porque o mundo prega, né, que a gente tem que ser isso, que a gente tem que encaixar num padrão certinho, que a gente tem que ser isso, que a gente tem que ser aquilo. Mas quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vai entender que não é sobre isso, tá ligado? Deus tanto faz que você é menos, que é mais rico, que você tem um carrão, que você tem uma casona, que você tem uma mansão. Pra Deus tá nem aí, mano. O que importa pra Deus é vidas. O que importa para Deus é a sua obediência com Ele. Porque quando a palavra de Deus fala que quando Moisés foi chamado para libertar o teu povo, Deus levantou os mandamentos, né? E o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Que se o povo obedecesse a Deus, não adorava outros deuses, que se o povo caminhava na presença de Deus mesmo, fazia as coisas tudo certinho, o povo ia herdar a cidade de Canaã, que é a terra que Deus prometeu desde a sua descendência lá para Abraão, Isaac e Jacó, tá bom? Então ler a Bíblia vai se tornar mais inteligente, porque você vai parar de olhar para perspectiva do que o homem diz e começa a olhar mais do que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que Deus não vê nós como o homem vê, mas sim Deus vê o nosso coração. A palavra de Deus vai dizer que se nós entregar a Ele, se nós nos arrepender do nosso coração, Ele será sobre nós, entendeu? A palavra de Deus vai dizer que Ele é justo, Ele é fiel, que as bênçãos, todas as bênçãos dele estão sobre ele, se apenas uma única coisa, se nós obedecer a palavra dele. Então a Bíblia é o nosso guia do nosso dia a dia, tá? A Bíblia é o que vai nos guiar, é a Bíblia que vai nos trazer o verdadeiro entendimento, porque também aqui a Bíblia também vai dizer que o povo falha por falta de conhecimento. E se a gente não buscar o conhecimento do céu, do alto, a gente fica cego, mano, entendeu? A gente vai ficar olhando para as coisas deste mundo, se comparando com tantas coisas que as pessoas conquistam e nós não, que as pessoas têm e nós não. Mas quando a gente para, especialmente para focar apenas na presença de Deus, quando a gente para totalmente para olhar, ler a palavra e ver o quão grande Deus é em meio a tanto como a gente é tão falho, tanto a gente é tão pecador, a gente começa a entender que Deus é maravilhoso, mano. Então a verdadeira verdade que a gente busca não é carro, não é mansão, tá? Isso a palavra de Deus fala que a gente vai comer o melhor dessa terra, que a gente tem que ansiar por isso também. Não quero ser hipócrita aqui falando essas coisas, mas o verdadeiro objetivo desse vídeo é se tornar você um cara mais inteligente, olhar por grandes maravilhas que Deus fez aqui na Bíblia, por grandes coisas que Deus fez aqui, entendeu? E quando a gente começa a olhar pela história de Moisés, pela história de Davi, que Davi era um cara pequeno, que destruiu um gigante, sabe? Que Saul, que era o rei atualmente de Israel, e Saul fugia, tinha medo do rei, que o povo de Israel, o exército de Israel tinha medo. Mas quando Davi vai até a linha de frente e escuta, por exemplo, o gigante desafiando
o Deus, o povo de Israel, para que pudesse, quem poderia lutar contra ele? E Davi fala, quem é este cara que está desafiando o exército de Deus vivo? Então, Davi sabia que o povo de Israel era do Senhor. Davi não confiou na força dele, porque a palavra de Deus fala que Davi, ele lutava com ursos e leões, tá? Então ali, primeiro princípio, a primeira lição é que Davi já tinha algum conhecimento, já tinha propriedade de lutar contra leões e ursos. Então ali Deus salvava Davi a todo momento, Deus livrava. Então Davi sabia que se ele lutasse contra aquele gigante, Deus ia realmente salvar a vida de Davi. E assim foi. Deus, ali, a palavra de Deus fala depois que Saul chamou Davi, e Saul tinha medo porque Davi era um jovem, Davi tocava harpa, Davi era um apacentador de ovelha. Então, ali, particularmente, nos olhos de Saul, Davi não teria condições de lutar contra o gigante, né? Mas Deus foi fiel, ele não foi contra as forças, mas sim contra Deus, porque Davi sabia que Deus estava com ele. E ali a Bíblia fala que apenas 5 pedrinhas Davi derrotou o gigante, lançando uma pedra com tanta força que foi na testa de Saul, o melhor de Golias, e matou aquele gigante. Então, mano, é cada história que você fala, pô, mano, a gente é tão pequeno, tá ligado? A gente vai entender se a gente obedecer a Deus, se a gente colocar Deus na frente dos nossos projetos, se nós dar honra e glória para o Senhor, Ele vai estar conosco, mesmo quando a gente não merece. Porque, por exemplo, Moisés não entrou na terra de Canaã. Por quê? Porque Deus falou, fale sobre a rocha. E Moisés foi lá e feriu a rocha. Então, Moisés desobedeceu a Deus. Outra lição também é que quando Deus falou para Saul, você precisa derrotar todos os povos, matar, que não sobra nada, que não sobra nenhuma ovelha, que não sobra nenhum menino, que não sobra nada. Mandou matar tudo e Saul não matou. Então, a partir daquele dia, a palavra de Deus fala que Deus se arrependeu de ter levantado Saul como um rei, entende? Então, tá vendo? Você percebe que é tudo sobre uma lição. Se a gente obedecer a Deus, a gente vai ter tudo. Quando Moisés fala, o povo precisa seguir o mandamento do Senhor para você conseguir o melhor dessa terra. E o povo começava a adorar outros deuses, o povo começava a prestar culto a outros deuses, e Deus ali castigava. Mas pela sua misericórdia, por tudo, Deus foi lá e levantou reis como Débora, como Sansão, como Gideão. Então, mesmo com a tua misericórdia, Deus salvava o povo. Então, umas histórias muito incríveis, mano, que vai deixar nós inteligentes. A Bíblia vai contramão do mundo. Enquanto o homem fala, não, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, você precisa conquistar isso, você precisa conquistar aquilo, Deus vai falar, não é sobre isso, não é sobre riqueza, não é sobre ter mais, mas sim a minha presença. Se você tiver a minha presença, se você tiver a minha palavra, se você me obedecer, eu vou te dar tudo, vou te dar o melhor dessa terra, você vai desfrutar o melhor dessa terra, tá? Então, no meu ponto de vista, se você começar a ler a Bíblia, eu era um cara que só se preocupava com as coisas deste mundo, o que eu vou conquistar, como vai ser daqui o meu futuro. Mano, Deus já conhece seu futuro, velho. Deus já sabe o que você vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele já sabe, ele não é cego, ele não é surdo. Ele sabe do que nós precisamos. Mas para a gente conquistar grandes coisas nessa vida, a gente precisa obedecer a Deus, sabe? A gente precisa
estar mais com ele, a gente precisa mergulhar fundo na palavra. Não é sobre religião, não é sobre ser certo ou que é errado. Estou falando assim, o meu ponto de vista, sobre o que eu estou aprendendo, sobre a palavra do Senhor Jesus, que ela aí vai ir contra a mão desse mundo, tá? Então, grandes maravilhas, como por exemplo, Deus chamou Moisés para libertar um povo que estava preso mais de 400 e poucos anos, sabe? Então é cada história, mano, que você começa a ler, você vai ficar, nossa, mano, como que Deus é poderoso, como que Deus é misericordioso. A Bíblia vai dizer que uma coluna de fogo guiava seu povo à noite, uma coluna de nuvem guiava seu povo de dia, que a água da rocha Deus fez brotar, que o maná durante 40 anos, você tem noção, durante 40 anos, mano, Deus todos os dias tinha um maná, o povo, e se o povo guardasse o maná, estragava, apodrecia. É muito louco, né, mano? Então, essa vai ser a visão dessa perspectiva, que é confiar mais em Deus, que é entregar a nossa vida mais em Deus. E aqui também tem toda a sabedoria sobre finanças. Se você quer melhorar a sua vida sobre finanças, aqui tem sobre finanças. Se você quer melhorar o seu casamento, aqui tem sobre casamento. Então tá tudo aqui, mano. A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é o jornal mais atualizado nos dias de hoje. Então, é sobre isso que eu tô pensando. Quando eu comecei a ler a Bíblia e entender que não é sobre nós, que não é sobre conquistar, que não é sobre, por exemplo, ter o melhor carro, a melhor casa, mas sim ter a presença de Deus. E quando a gente tem a presença de Deus, tudo muda, mano. Quando a gente tem a presença de Deus, é isso que vai mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo com outra perspectiva mais. Porque Deus é o dono do mundo. Ele pode nos dar coisas que a gente jamais pensou, imaginou. Entende? Então, com ele nós pode tudo, mano. Então, Deus não vê como o homem vê. Ele não é um para que minta, nem um filho de um para que se arrependa. Deus é Deus, mano. Então, então isso é muito importante, a gente conhecer a palavra de Deus. A gente para de ficar vendo as pessoas falando, nos criticando, falando, você não vai conseguir, enquanto a palavra fala, não, você tem que ser forte e corajoso. Como Josué, quando assumiu o trono de Moisés, Deus falou, Josué, seja forte e corajoso, que eu estarei contigo. Então é sobre isso, mano. Quando o mundo fala, você não vai conseguir, Deus fala, você vai conseguir. Quando o mundo fala que isso é difícil, Deus fala, nada para mim é impossível. No Lucas 1,37 fala que nada para Deus é impossível. Quando fala, não, como que Deus vai me ouvir? Quando Deus fala, não, fechar a porta do nosso quarto e falar, Deus no secreto, cá ali, eu te ouvo. Te ouço. Entende? Então é sobre isso, mano. É sobre conhecer a vontade de Deus, é sobre viver a palavra, é sobre ter uma vida mais de intimidade com Deus, porque não adianta nada a gente querer tudo e não ter nada. Entende? Então ler a Bíblia vai mudar a sua perspectiva e visão. Parar de enxergar as coisas mais óticas, as coisas mais óbvias e ver as coisas sobrenaturais, o que Deus pode fazer. O que Deus pode realmente fazer nas nossas vidas, o que um homem não pode fazer, entendeu? Porque às vezes a gente confia mais no homem, às vezes a gente deposita a nossa confiança no homem, mas o que o homem pode fazer para nós? O homem pode nos decepcionar, o homem pode falar que nós vai conseguir aquilo e não cumprir, enquanto a palavra de Deus vai dizer que ele não é homem para que minta, nem um filho de homem para que se arrependa, se ele falou já é. Entende? Então eu parei com isso, eu parei de ver a vida como apenas bem materiais, e começar a confiar em Deus. E confiar não é apenas só falar de boca para fora. Confiar exige sacrifício, mano.
Confiar exige fé, não é sobre apenas falar, mas fé é acreditar. A gente não vê Deus, mas a gente acredita que Deus existe, entende? A gente não vê o vento, mas a gente pode sentir o vento. É a mesma coisa isso. Deus é assim. Então vamos começar a olhar com nossos olhos espirituais. Esse vídeo não é sobre religião, mas sim sobre você conhecer a palavra de Deus e sobre o que a gente pode acreditar sobre a palavra de Deus, o que Deus fala aqui, entende? É sobre isso, mano. É sobre isso que esse vídeo entende? Então essa é a minha visão. Essa é a minha visão sobre a Bíblia, sobre o que a Bíblia está me trazendo, e quando a gente começa a entender a palavra de Deus, a gente se torna outra pessoa. A gente começa a ter confiança nele, porque nele a gente pode tudo. Quando a gente se sente fraco, ali que a gente está forte, tá? A gente começa a falar, observar com quem a gente anda, porque a história de Sansão vai dizer que Sansão escolheu pessoas erradas, colocou mulheres que não poderia estar na vida dele, porque aquela mulher fez um acordo para que ela contasse o segredo de Sansão. Sansão iria perder a força, e Sansão, mesmo ali brincando Sansão brincava, a Bíblia fala que Sansão brincava com isso pelo poder que ele tinha. E ali a mulher conseguiu que Sansão contasse, sabe, o segredo para aqueles homens. E a Bíblia vai dizer que Sansão foi preso, levou Sansão e cortou o cabelo de Sansão, e Sansão perdeu as forças. Tá me entendendo? Então é sobre isso, mano. Então a gente tem que escolher até nossas companhias, com quem que a gente anda, porque vai ter pessoas que vão nos afundar, mas a Bíblia também vai dizer que tem pessoas mais chegadas que irmãos. Entende? A gente deve confiar em pessoas assim, mas a gente deve escolher com quem a gente anda, porque essas companhias pode trazer duas coisas: ou ela vai levar nós para cima, ou ela vai levar nós pro fundo do poço, tá? Então é isso. Meu conselho é que você tire pelo menos alguns minutinhos todos os dias para você ler a Bíblia, e você vai perceber que quando você começar a ler a Bíblia, você vai perceber que o que Deus diz aqui vai contramão totalmente do mundo, mano. Beleza? Então, tire alguns minutinhos todos os dias pra você conhecer a palavra de Deus, o que Deus pode guiar mesmo o teu coração. Lembrando que esse vídeo não é sobre religião, não é sobre nada, mas sim sobre a minha visão, como que a Bíblia tá me tornando eu mais inteligente, como que a Bíblia pode te tornar você mais inteligente, tá bom? Porque realmente o povo falha por falta de conhecimento, beleza? Então, tire alguns minutinhos do seu dia, tá? Tire algum tempo para você conhecer a palavra de Deus, porque é isso que vai mudar realmente a sua vida, beleza? Então, até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado, e coloca aqui nos comentários se você já lê a Bíblia, se você conhece já a palavra de Deus, tá? Então, esse vídeo é mais para te encorajar também a você começar a ler a Bíblia e conhecer o que Deus tem para você, beleza? Até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis.